Posso falar? Dando continuidade, nós vamos abordar agora as funções dos animais do plano espiritual. Eles fez uma apresentação muito bonita, mas eu não tive tempo para produzir os slides, então eu vou seguir um roteiro e vou falando. Para entrar nessa questão das funções dos animais, as funções espirituais dos animais, eu vou abordar primeiro alguns aspectos da vida dos animais, né? Do ponto de vista espiritual. Com relação à inteligência e sentimentos. Então, vejo, os animais agem pelo instinto, mas são dotados também de inteligência, em condição bem rudimentar, que os auxiliam na luta pela sobrevivência. Exemplo de inteligência dos animais, o treinamento, né? Quando os animais, existem animais que bem treinados, por exemplo, cães, eles podem até mesmo fazer ligações telefônicas para atendimento de socorro de emergência. Existem cães que fazem isso, né? Cães que acompanham pessoas doentes, pessoas que têm processos epiléticos, né? Pessoas que têm crises depressivas, muitas vezes sofrem um transtorno de pânico, né? Um ataque de pânico, e outros tipos de pessoas idosas. Cães treinados, eles podem, inclusive, fazer isso, chamar o socorro, né? Então, eles têm uma inteligência, lógico, mas não se compara, logicamente, com a inteligência humana, né? Porque está num processo de evolução. E tem também sentimentos. Eles sentem dor, frio, calor, medo, prazer, angústia e até piedade. Tem uma percepção aguçada da espiritualidade. Pois esta percepção tem a ver com a sua preservação. Eles são dotados de clarividência. Então, eles veem espíritos de forma constante. Eles não fazem distinção entre os dois planos, o espiritual e o plano físico. Eles veem, né, as pessoas veem os espíritos todos da mesma forma. Exemplos, né, que eu encontrei na pesquisa que eu fiz, é muito comum, a gente vê inclusive em filmes, né, os cavalos, eles empinam, eles param no caminho e empinam quando observam que surgem, né, espíritos, aparições que os assustam. Logicamente, espíritos que agem dessa forma, com essa intenção. E olha que interessante, os animais, eles têm o dom da telepatia, eles são telepatas. Então, isso foi provado cientificamente por estudos de um cientista britânico chamado Robert Sheldrake, que tem artigos publicados a respeito, né? Então, de acordo com os resultados das suas pesquisas, eles são capazes de captar o pensamento de outros animais, dessa maneira que eles se comunicam. E, inclusive, captar o pensamento dos humanos, de pessoas, e interpretar esse pensamento. Isso é científico. Eles têm premonições. Então, eles são capazes de prever e de antecipar-se a acontecimentos críticos, né? Como catástrofes, acidentes. A gente vê um monte de vídeos na internet, no Instagram, né? De animais salvando pessoas de acidentes, acidentes de trânsito, acidentes de desabamento e outras coisas. É um exemplo bem
marcante, bem típico, que está na literatura, né, a respeito, é o tsunami que houve na Ásia em 2004. Os animais previram o tsunami e fugiram para regiões mais altas e não foram afetados. Elefantes, né, e vários outros animais. Então, eles têm a capacidade de prever acontecimentos futuros, assim, próximos, né? E antecipar-se, inclusive ajudando os humanos a se defenderem através dessas premonições. Os animais têm certas paixões idênticas às paixões e sentimentos humanos. Eles são sensíveis e são reconhecidos quando fazem o bem, né? Eles têm esse reconhecimento. São vingativos e odientos, conforme a pessoa age mal com eles. Isso a gente sabe. O animal, se você maltrata o animal, ele vai te agredir. E toda vez que ele te vê, ele vai te agredir. Ele vai guardar aquele ressentimento, aquele ódio, aquela raiva, né, de ter sido agredido, de ter sido maltratado e vai, inclusive, a gente vê histórias de animais vingativos também, vingança de animais. Tá? Tem isso nos livros. Então, eles têm a capacidade de sociabilidade. Essa capacidade de sociabilidade falta para os animais selvagens. Agora, existem animais selvagens, existem, né, muitos e muitos casos, a gente vê na internet, vê no YouTube, vê no Instagram, nas mídias sociais, que os animais selvagens, quando eles são domesticados, desde pequenininhos, isolados do meio selvagem, né? Filhotes, filhotes que são abandonados pela família, de leões, né, de tigres, ou de outros animais que são considerados animais selvagens agressivos, né? E se eles são criados, domesticados por humanos desde a fase bebê, né, inicial, bem pequenininhos, eles se tornam dóceis e agem como animais domésticos, um cão, um gato. Então, essa sociabilidade, ela é adquirida no contato com os humanos. Os animais que estão lá na selva vivem uma vida selvagem. Mas se eles forem isolados desde bebê, por famílias de humanos e tratados com amor, com carinho, eles vão adquirir essa sociabilidade que eles não têm na selva, na vida livre. Então, eles são, desde muito tempo, né? Desde milênios, principalmente cães e gatos, eles são companheiros dos humanos, né? E servidores, no caso do cavalo, né? De outros animais. Eles não têm mediunidade, mas são capazes de captar, interpretar os pensamentos e sentimentos dos humanos, através dessa capacidade de telepatia. Tá? Então, eles são capazes de captar e interpretar os pensamentos e sentimentos dos humanos, inclusive os desencarnados. Né? Lógico, o espírito desencarnado, ele tem uma clareza mental muito maior, né? Eles estão livres da matéria. Então, é claro que o animal não vai ter nenhuma dificuldade para fazer essa captação, né, do pensamento e dos sentimentos dos espíritos. Como eu falei, eles não distinguem. Eles desencarnam, são levados para o plano espiritual e curados, né, das suas enfermidades. E assim que se restabelecem, eles já são encaminhados para uma nova encarnação. Então, não há perda de tempo, não há um estágio no plano espiritual, né, na erraticidade, como uma preparação para o reencarne.
é meio quase que imediato, apenas o suficiente para que eles curem de alguma doença, alguma enfermidade. Às vezes desencarnou por um câncer, né? Um outro problema qualquer. E, mas existem muitos casos de animais que servem os seres humanos no plano espiritual. Os livros estão cheios de relatos, né? Principalmente de André Luiz, de animais no plano espiritual. Existem animais nas colônias, existem animais no umbral, né? Cães ferozes no umbral que exercem a função de vigia, né? De proteção. Então, pássaros, né? Presença de pássaros no plano espiritual. Então, os animais permanecem no plano espiritual, eles estão cumprindo uma função, uma missão no plano espiritual, junto com os humanos, os desencarnados, que por ali estagiam, né, trabalham. Então, eles são muito devotados aos seus donos, os animais domésticos, né? Porque os animais, né, por exemplo, de fazenda, alguns são tratados como se fossem animais de estimação, por exemplo, cavalos. O cavalo é um animal que tem uma sensibilidade muito grande. Inclusive, eles são utilizados para tratamento, né? Tratamento de muitas situações. Então, eles percebem, assim como os cães e os gatos, eles têm a capacidade de perceber quando o seu dono está doente, quando ele está deprimido, quando ele está triste, e ele se aproxima e tenta ajudar, né? Tem um estudo agora recente que eu vi nesses cortes, né, nesses pequenos vídeos, que demonstra que os cavalos eles estão sendo utilizados para acalmar pessoas com ansiedade, pessoas com problemas psicológicos, né? O batimento cardíaco dos cavalos ele é próximo do ideal do ser humano. Então, a proximidade dele de uma pessoa humana que está agitado, está acelerado, ajuda a regular os batimentos cardíacos da pessoa que está próxima. Os cavalos eles são animais assim, especiais nessa questão da sensibilidade e do auxílio aos seres humanos, né? Mas eles são utilizados, logicamente, como animais de montaria, animais de fazenda. E muitos animais, além do cavalo, também cães, né, principalmente, são utilizados na zooterapia, tratamentos clínicos, né, acompanhamento de crianças autistas, em dificuldade de socialização, né, idosos. Então, o treinamento dos animais, por conta dessa inteligência que eles já conseguiram desenvolver, permite que eles exerçam as mais variadas funções junto aos seres humanos, né? Então, por exemplo, tem a função de guarda, de acompanhamento, de guia de deficiência visual, né? Proteção da propriedade. Então, tem muitas funções, além de companhia, no caso dos animais, dos pets, né? Dos animais de estimação. Então, muito provavelmente, né, durante o percurso da nossa vida, nós que já tivemos um animal, a gente pode reencontrar com ele numa outra encarnação dele na mesma família. Então, ele desencarna e, pouco tempo depois, se reencarna novamente, né? Em novos corpos. Vão continuar o seu aprendizado ao nosso lado. Eu estava respondendo ao debate, né? Eles estão junto a nós para aprender. Nós somos os tutores,
dos animais, dos pets e dos animais de estimação que a gente adota, né? E que muitas vezes nós tratamos como filhos, filhos de quatro patas. Muitas pessoas que não têm filhos, e eu conheço, né? E tem cães ou gatos, e é a mesma coisa de um filho, né? O mesmo carinho, a mesma atenção, o mesmo cuidado. É pelo contato com o ser humano que os animais irão fazer a sua evolução para humanizar-se. Então, nós somos tutores, né? Somos os irmãos mais velhos dos animais. Além do afeto que eles nos fazem sentir, os animais de estimação, né? Eles têm também um papel muito importante na nossa vida espiritual. Eles contribuem para o nosso desenvolvimento também, porque eles vão estimular atitudes que muitas vezes nós não temos, pela exigência do cuidado que nós temos que ter com eles, né? E pelo afeto que eles demonstram para com a gente. Então, tem muitas pessoas que acham que animal não tem alma. E isso é reforçado porque, na época, lá no século XVI, né, o René Descartes, ele afirmava que os animais não tinham alma. Por isso que eles não conversam, por isso que eles não, né, não têm funções semelhantes aos dos humanos. Seriam como máquinas, verdadeiras máquinas, objetos que estão à mercê da vontade e dos desejos dos humanos. Mas nada disso, né? A gente, com a doutrina espírita, aprendeu que eles têm alma, sim, espírito, e esse espírito está no processo de evolução também. E tem todas essas questões, né, parecidas com o dos humanos. Aos poucos, eles vão se humanizando em contato com seus tutores humanos, né? Os cães e os gatos são animais que se tornaram especialmente próximos dos homens ao longo dos milênios, né? Que são os animais domésticos mais comuns. Então, por isso, eles têm uma relação especial com a gente. Mas também pássaros, né? Pássaros, cavalos, coelhos, outros animais. Que criam também laços fortes com os seus donos, né? E essa conexão, ela só é compreendida realmente por quem sente, por quem tem um cão, um gato, um animal de estimação. As pessoas que não têm não vão ter a mesma sensibilidade de captar, né, essa conexão que se estabelece entre a pessoa e o seu tutor, né? Quando um animal aparece misteriosamente na sua vida, é porque os seus tutores espirituais, eles entenderam que você está necessitando desse presente na sua vida. Como eu falei, eles têm os tutores do plano espiritual. Eles não têm vida própria, né? Eles não conseguem dirigir a própria vida. Então, são seres humanos no plano espiritual que os dirigem, os conduzem. Então, muitas vezes eles percebem que nós estamos precisando desse animal na nossa vida. Então, de alguma forma, ele vai aparecer na nossa porta, né? Ou a gente acha na rua, machucado e tal, e a gente acaba adotando ele como um animal de estimação, né? Que vai passar a viver com a gente. Porque os animais, especialmente os gatos, têm uma profunda ligação com o mundo espiritual. Muitas vezes, os espíritos nos utilizam para ajudar os seus entes queridos na Terra. Utilizam os animais, né, para nos ajudar. Então, os animais, eles são especialmente sensíveis às energias. Nossos animais de estimação nos amam e fazem o que estiver ao seu alcance para nos agradar e para nos deixar felizes. Por esse motivo, espiritualmente, eles desempenham muitas funções. Muitas vezes a função de limpeza energética, né? Ele protege a nossa energia.
sem que a gente tenha conhecimento disso. Cada animal possui uma sensibilidade específica, mas, de forma geral, todos conseguem detectar com facilidade alterações no padrão energético, tanto de uma pessoa, ou de uma casa, ou de um outro lugar qualquer. Elas têm essa capacidade de perceber, de captar as energias do ambiente e das pessoas. Uma vez que o animal de estimação gosta do seu dono, ele instintivamente irá querer protegê-lo, absorvendo quaisquer energias que lhe pareçam ser ameaçadoras. No caso dos cães, eles têm um papel protetor em relação aos donos. Não só ao nível físico, né? Os cães nos protegem, como também no domínio espiritual. Sempre que há energias densas dirigidas ao dono, o cão tende a absorvê-las. Por isso são comuns os relatos de cães que adoeceram quando o dono atravessava uma fase particularmente difícil. Muitas vezes o dono está doente e o cão vai manifestar a doença no seu corpo. Então ele capta essa doença, essa desarmonia, esse desarranjo, né, do dono, e ele adoece. E o dono sai. Isso já aconteceu em casa com a gente, né? Com o nosso. E aí tem os gatos que são diferentes. Os gatos uma espécie à parte, porque eles têm o papel deles é um pouco diferente por causa das características que eles têm. Eles têm uma ligação muito mais forte com o plano espiritual. Eles conseguem transmutar as energias, limpando o ambiente do lugar onde se encontram. Eles captam a energia e transformam essa energia negativa em energia neutra. Então, eles limpam o ambiente, captando e transmutando a energia. E a gente está falando de energias de origem espiritual, né? Os gatos têm o poder de curar os desequilíbrios energéticos dos donos. É comum um gato doméstico subir em cima do seu dono, né? Que está deitado ou está sentado, e ele vai se alinhar uma parte específica do corpo, onde muitas vezes ele fica ali ronronando. E até amassar pão. Não sei se vocês já viram o gato. Em cima da, né? Eles chamam de amassar pão. O que é isso? Está fazendo uma massagem num lugar específico do corpo da pessoa que ele percebeu que está com desequilíbrio energético. Tá? Acredita-se que os gatos fazem isso não apenas por mimo, mas também porque detectam um bloqueio energético do seu dono nessa parte do corpo, procurando fazer dessa forma uma limpeza no local. Os gatos tendem a aproximar-se das pessoas cuja vibração energética combina com a sua. Ele foge daqueles que a energia não bate com a dele, né? Nesse sentido, o seu papel espiritual é ainda mais importante. Mesmo sem falarem, os gatos conseguem ser muitas vezes mais eficientes em ajudar uma pessoa que atravessa um período difícil do que qualquer outra pessoa que interaja com ele. Às vezes é melhor o papel dele, né, o contato dele, do que de outra pessoa, para ajudar ele naquela situação específica, né? Os gatos orientam seus donos e ajudam-nos a superar desafios através da comunicação telepática que estabelecem com eles. A gente falou sobre a telepatia, que inclusive foi provada cientificamente. Então, os gatos eles se comunicam telepaticamente com seus donos. Se eles comunicam telepaticamente, o dono vai captar informações que o gato está passando. Ele capta telepaticamente, né, e também transmite. Eles podem ter a capacidade de acalmar, né? Não precisam falar, na verdade, porque sabem quando devem aninhar-se, né? Ficar junto, né? Divertir o dono ou apenas estar ao seu lado, que é aquilo de que, na maior parte das vezes, realmente precisamos que alguém faça por nós.
Os gatos afastam-se instintivamente de pessoas que não têm uma vibração energética positiva. E, por isso, servem também, muitas vezes, como alerta para os seus donos. Se tiver alguém na sua casa e o gato se afastar, né, significa que aquela pessoa não está com uma boa energia, boas vibrações. Se afasta, e aí você já fica sabendo que alguma coisa, né, não muito boa está junto com essa pessoa ali. Bom, funções espirituais dos humanos. Eu vou ler aqui uma mensagenzinha curta do Chico Xavier a respeito dos animais, que está lá no livro Mandato de Amor, para encerrar. Nossos benfeitores espirituais nos esclarecem que é preciso que todos consideremos que os animais diversos a nos rodearem, a existência de seres humanos em evolução na Terra, são nossos irmãos menores, desenvolvendo em si mesmo o próprio princípio inteligente. Eles, os animais, aspiram ser, num futuro distante, homens e mulheres inteligentes e livres. Assim sendo, nós podemos nos considerar como irmãos mais velhos e mais experimentados dos animais. Tudo isso se resume em graves responsabilidades para os seres humanos. A angústia, o medo e o ódio que provocamos nos animais lhes altera o equilíbrio natural de seus princípios espirituais, determinando ajustamentos em posteriores existências. A responsabilidade maior recairá sempre nos desvios de nós mesmos, que não soubemos guiar os animais no caminho do amor e do progresso, segundo a vontade de Deus. Mensagem do Chico Xavier, tá? No livro Mandato de Amor. Então, a responsabilidade de quem tem sob sua responsabilidade um animal, né, um pet, de estimação, é grande. Porque se eles nos ajudam, nós temos a responsabilidade de conduzir esse processo de evolução espiritual, né? Quando eles estão junto a nós. Então, é isso. Qual a diferença aí desse autor? Fala pelo Paulo, né? Isso aqui, ó. Os animais se conformam ao espiritismo. Ele é do Marcel Benedetti, ele é um veterinário espírita, né? Inclusive, ele faz em desdobramento, ele já ensinou as forças espirituais, ele escreveu vários livros.